Olá, aula número 5, curso de capelania Olion Sabaote, significa Deus Altíssimo dos Exércitos. E vamos falar hoje sobre a ala psiquiátrica, local onde estive por 1 ano e meio a 2, ministrando a palavra de Deus. Mitos e verdades. Lá não existe Hannibal. Você não encontrará Hannibals, pessoas amordaçadas na cadeira de força. Pelo menos aonde eu fui, não havia como regra, a não ser em uma única exceção em um dia que eu vou contar ao final. Outra verdade, há sempre um pátio coletivo ou um local de interação onde os pacientes podem comer, fazer suas refeições em conjunto. Em alguns lugares há uma pequena horta para que eles possam trabalhar com a terra, possam realizar trabalhos artísticos. Em relação aos quartos, são quartos coletivos divididos em masculinos e femininos. O local onde eu estive ministrando eram divididos quartos masculinos e femininos e eles tinham um convívio em comum, tá? Não havia leitos, no chão, apenas camas-leito. Vamos lá. Ala psiquiátrica. Foi o local onde mais presenciei manifestações demoníacas. Talvez porque eu ainda não tenha entrado em presídios, mas ali, por enquanto, foi o que ganhou. Legiões, habilitação. Já falei um pouco quando da habilitação da capelania prisional. Houve uma pergunta: homem pode dizer que é mulher, mulher pode dizer que é homem. Segundo o direito, você tem que respeitar todos. Segundo a Bíblia, você também tem que respeitar, porque Deus deu o livre-arbítrio. Mas, como cristão, eu digo que a Bíblia nos ensina que Deus fez homem e fez mulher, não fez um terceiro gênero. Para a medicina, questão genética, XY também, ou a homem ou mulher. Agora, isso é relevante? Isso é relevante a forma como você responderá. Você não está lá para causar dissensão, não está lá para ensinar ninguém do corpo clínico do hospital o que é isso, o que é aquilo. Você tem que dizer sempre que você está lá para levar o amor de Deus. A Bíblia, ela é feita de 66 livros. Por que que você vai bater numa tecla que causa dissensão? Escolha uma outra parte para levar a sua habilitação adiante. Outra pergunta que me foi feita quando da habilitação para entrar na ala psiquiátrica, se poderia interagir com os pacientes, falou que sim. Eu perguntei se eu poderia tocar os pacientes, ele falou, o diretor perguntou, por que você quer tocar os pacientes? Eu falei, para expulsar demônios. Ele falou, demônio não existe, então logo você pode tocá-los à vontade. Eu digo para você, não compensa jogar pérolas aos porcos. Se a pessoa não acredita, não acredita. Mas que existe, existe. Né? Quem lida com o Ministério de Cura e Libertação sabe muito bem disso. Outra questão, vamos lá. Dicas para quando você for ingressar na ala psiquiátrica. Preste muita atenção nessas dicas. Pergunte ao enfermeiro de plantão o estado em que se encontra a ala. Por quê? Cada dia é um dia. Ah, como assim? Tem dia que você vai chegar, eles vão estar cheios de remédio. Você tenta conversar, eles não conseguem. Tem dias que você vai chegar, eles vão estar super ativos, super bem. Vai chegar dias que você chega, ouve alta de uma parte e está com pessoas novas. Então você vai ter uma outra forma de abordagem. Então, lá vai. Por que que você deve perguntar? Pacientes com autismo. Existe alguém com autismo aqui internado? Ah, existe sim.
Geralmente o autista ele não se dá bem com barulho, não se dá bem com toque. Então você vai evitar tocar, cumprimentar essa pessoa com autismo. Você vai respeitar a individualidade dela. Podem haver pacientes em surto, né? Apenas uma única vez eu não pude entrar na ala psiquiátrica. Por que que eu não pude entrar? Como eu já disse para vocês, infelizmente, é muito difícil você encontrar alguém que queira fazer esse serviço fora das paredes da denominação. Por quê? Você vai gastar o seu combustível, o seu dinheiro, o seu tempo, você não vai trazer ninguém para o prédio da igreja e, infelizmente, muitas denominações não valorizam esse trabalho, que é o trabalho que todo cristão foi chamado a fazer, né? Então, uma vez eu fui, tinha um paciente em surto, a enfermeira falou, ó, hoje você não poderá entrar. Eu falei, mas por quê? Não tem problema. Ela falou assim, você está sozinho, se você tivesse com mais uma pessoa, você poderia. Ela falou, e eu também estou sozinha, então se acontece algo, eu não tenho como te socorrer. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai entender que ela é uma pessoa técnica no assunto e você vai respeitar e vai voltar no outro dia. Pode haver pacientes violentos, e o enfermeiro de plantão, o chefe de plantão da ala psiquiátrica, ele vai poder te dar informações preciosas de como está a casa, como está a ala psiquiátrica. Se tem alguém que está passando por uma necessidade especial, eles têm a sensibilidade, eles falam assim, olha, visita tal leito, essa pessoa ela tá precisando, tá? Então, você pode obter dicas preciosas para acessar os enfermos. Agora, dicas para quando você já estiver dentro da ala psiquiátrica. Não leve carteira, celular, objetos cortantes e pontiagudos. Por quê? Para você é uma carteira, mas ali dentro da ala psiquiátrica, principalmente na ala psiquiátrica de hospital público, tem pessoas que estão lidando muitos ali com vícios, vício de crack, vício de drogas. E a gente sabe que o viciado, ele tem um principado de mentira em sua vida e ele furta, o que ele puder, ele furta. É, marcou, ele pega. Então, carteira, se for levar, leva no bolso da frente. Objetos cortantes, jamais. O que para você pode ser para cortar uma folha de papel, para eles pode ser para se automutilar, para ferir o próximo, matar. Caneta, né? Para você é uma simples caneta, para eles é um punhal, pode ser um punhal, né? Então vamos lá. No máximo, uma caneta, no máximo, e fique de posse dela, um papel em branco para você fazer uma dinâmica e a Bíblia Sagrada. Se os levar, mantenha-o consigo. Celular costuma ser vedado o ingresso, porque o que você vai fazer com o celular lá dentro? Que tem de tão importante? Então, você não vai filmar porque você não tem autorização para expor aquelas pessoas que estão submetendo ao tratamento. Ainda que elas autorizassem, né? Você sabe que elas estão internadas ali, muitas não estão no seu juízo perfeito para conceder uma autorização, uma válida autorização para veicular sua imagem, tá? Então você vai evitar tudo isso. Dois, ó que importante, nunca ceda aos apelos dos internos, nunca ceda. Por que isso? Primeira coisa que eles vão fazer, olha, dá para você ligar para minha mãe? Dá para você ligar para fulano, falar que eu estou aqui? Por quê? Muitas vezes eles querem contato com o mundo exterior, mas você não sabe o que levou eles a estar ali dentro. Você não sabe para quem eles estão pedindo que você entre em contato. Às vezes é um traficante de drogas para que vá e leve droga para eles. Você não sabe. Há uma loucura, no sentido literal da palavra. Eles não estão em seu juízo. Então, não ceda aos apelos. Muitos vão chorar, vão fazer chantagem emocional. Então, não tenha contato com pessoas de fora para eles, não efetue ligações, não ceda nada, 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 nada para eles, sabonete, um desodorante, o que seja, não. Se um dia você sentir no seu coração de entregar algo, você vai ver com o enfermeiro-chefe do plantão,
posso entregar isso a ele, né? Aí o enfermeiro vai falar, pode, ou vai falar, não pode, e você vai acatar. Por que que eu falei do celular, né? Eu vou dar o testemunho do Rafael, é um colega nosso, ele teve 27 internações. No caso dele, foi em clínica de recuperação de viciados em químicas, tóxicos, em drogas. Em uma dessas internações, ele estava lá se recuperando, ele tirou uma foto, uma selfie, e publicou no seu Facebook. E ali ao fundo saíram duas pessoas que estavam internadas, mas essas pessoas deviam para traficantes. Os traficantes pularam à noite e deram uma surra, quase mataram a pessoa. Então, primeiro, já não pode ter o celular. Segundo, você vai tirar foto para quê? Né? Então, você pode ser uma causa de problemas. Então, evite isso. É o resguardo, a privacidade e a segurança dos internados. Vamos lá. Por que respeitar as ordens do diretor ou do enfermeiro-chefe? Romanos 13 vai nos dizer o quê? Que toda autoridade foi constituída por Deus. Se Deus permitiu que ele fosse, ou esteja como enfermeiro-chefe ali, quem é você para falar, não, ele não sabe nada? Não, você vai se submeter às ordens dele, ainda que pareçam, inadequadas, tá bom? Bailarina de ferro. Às vezes você vai levar imprimiu um material, né? Com aspiral de plástico. Para você é só uma aspiral de plástico, para eles pode ser um fio para enforcamento, né? Bailarina de ferro pode se tornar uma faca. Eu sei que parece esdrúxulo, mas é assim que funciona. E você vai ser aquele que vai respeitar as ordens locais. Ir sempre de dois em dois, como a gente já falou em vários vídeos. 5. Nunca prometa algo. Você muitas vezes veio do mundo, se converteu, e uma das coisas que todo cristão precisa é falar a verdade, né? A Bíblia diz que há um pai da mentira, e esse pai da mentira não é Deus, não é Jesus, mas é o diabo, é um dos títulos do diabo. Então, nunca prometa algo, porque você não sabe se vai cumprir. Então, você tem que falar assim, ó, não posso prometer, vou tentar. E mesmo falando dessa maneira, muitos ali, quando você voltar a falar, "Ah, você me prometeu." E você vai falar, não, eu não prometi. Então, evite, porque a palavra do capelão tem muito peso. E ele é a representação de Deus para eles. Como ministrar a palavra na psiquiatria ou na ala psiquiátrica? Bom, então vamos lá. Eu chegava, deixava o celular com o enfermeiro-chefe, perguntava como é que estava, se estava tudo bem, se tinha alguém novo. Ele me passava as coordenadas e eu entrava e era fechada a porta e trancado com um cadeado. Lá dentro havia 2 quartos masculinos, 2 quartos femininos. Então eu ia no quarto masculino, entrava, a porta sempre estava aberta, ia de leito em leito e falava: Oi, tudo bem? Vocês gostariam de ouvir a palavra de Deus? A recepção à palavra de Deus ela é muito forte nesses lugares. Eles querem, eles têm sede pela palavra de Deus. Aqueles que estavam dormindo, eu não acordava, eu não os incomodava. Eu deixava que os próprios internos, né, internados, convidassem os demais. Então, na sala ou no quarto feminino, batia na porta, geralmente o quarto fica fechado. Perguntava se podia entrar, nunca ficava a portas fechadas ou com apenas uma mulher dentro de um quarto. Convidava também para a palavra de Deus. A partilha da palavra, né? Nós vimos ali na foto inicial que há locais de uso coletivo, ou um refeitório, ou uma pequena área externa, um jardim, um local de fazer trabalhos manuais. Ali eu fazia um círculo com eles. Muitos, eles têm reverência à palavra de Deus, muitos se ajoelhavam, coisa que você não vê mais nas igrejas, né? Não sei se é Salmo 95, versículo 3 ou algo parecido, diz: Vinde, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 10, que todo joelho se dobrará diante do Senhor.
Então, assim, já que eu vou fazer isso na eternidade, eu já gosto de fazer aqui na terra. É uma reverência minha para com Deus e ali, assim eu fazia e muitos nos acompanham. Perguntava se alguém desejava orar para começar a ministração da palavra. Por quê? Nos cultos que a gente faz em igrejas, em pontos de pregação, é tudo um rito, tem uma pessoa que abre, outra que fala, os outros só escutam. Mas ali não há lugar para o ecumenismo, né? O falar e o escutar é muito importante. E quando nós estamos falando de ala psiquiátrica, lá há muitos cristãos, muitos cristãos. E quando fazemos eles participarem do culto, você está fazendo com que eles se tornem importantes, você está conferindo valor a eles, e eles se sentem bem com isso. E falar, ser ouvido, é um papel muito importante no processo de cura. Não sei se vocês já viram a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Ela diz que quando você lê algo, você aprende 10%, quando você escuta, você aprende 20%, é a chamada aprendizagem passiva. Quando você vê algo, 30%, quando você vê e escuta, é o que vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês estão vendo recurso audiovisual e escutando a 50%. Mas quando você conversa, debate, participa, enfim, a sua aprendizagem se torna ativa, ela aumenta. Aumenta para quanto? Para 70. Quando você pratica aquilo lá da palavra, quando você ensina os outros, você vê como aumenta a participação sua no processo de aprendizado. Outra questão importante, você convidando as pessoas que estão lá para participar do culto, você já vai estar começando a formar obreiros. Prestem atenção, olha aqui, ó. Eu erguei meu vídeo. Formar obreiros que te ajudarão com os processos de libertação que acontecerão lá dentro. Lá existem pessoas que conhecem o Evangelho, existem muitas pessoas que já frequentaram igrejas, seja de origem católica, evangélica ou de outras religiões. Então, nós vamos falar sobre isso um pouco mais daqui a pouco. Por exemplo, agora um testemunho, né? Eu ministrei lá e começava a manifestar demônio. Tinha um obreiro de uma igreja que ele era afastado. Então, quando começou a manifestar o demônio, ele já me ajudava. Quando eu ia orar pelas pessoas, antes de eu começar a orar, ele já ficava atrás para segurar se a pessoa caísse. Eu não precisei ensiná-lo, ele já sabia. Ó, ó que precioso. E ele fazendo isso, eu ensinei ele o que ele tinha que fazer, os outros já foram vendo, foram aprendendo. Quando alguém era liberto, todo mundo glorificava Jesus. E um dia eu saí de casa para trabalhar e falei, Deus, como é que será que está sendo esse trabalho junto à ala psiquiátrica? Porque você fala assim, pô, ali só tem maluco. A Bíblia diz, não chama ninguém de louco, né? Senão você é réu do fogo do inferno. Mas para que você consiga entender o que eu estou dizendo, eu falei, Senhor, será que está sendo efetivo esse trabalho? Será que está tendo resultados? E naquele dia o Senhor me levou a ir trabalhar por um caminho diferente. Eu sempre andava, meu trabalho ficava na rua da minha casa, uns 15 quarteirões para cima, e naquele dia eu andei 2 quarteirões para o lado e fui pela avenida principal. E tô lá orando, conversando com Deus. De repente, num semáforo, fiz essa pergunta para Deus: será que está tendo efetividade o trabalho? E eu escutei uma buzina, bé, bé, bé. Eu falei, que isso? Eu olhei para o lado, um homem olha para mim e fala assim: ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, você não tá lembrado de mim, né? Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não tô. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu tava lá na ala psiquiátrica. Você não lembra? É esse obreiro afastado aqui. Aí ele falou assim, ó, tô indo trabalhar, glória a Deus, tô super bem, obrigado. Então, é, por que que eu estou dizendo isso para vocês? A Bíblia diz que nenhum trabalho é vão no Senhor, nenhum. Ainda que você não veja, né, o fruto da sua semeadura, você vai colher, porque o Senhor é poderoso para fazer com que a semente germine. Então, assim, esse é um testemunho que a resposta do Senhor foi imediata. E
e encheu meu coração de alegria. E assim eu quero dizer para vocês, vocês vão semear. Muitas vezes você vai falar assim, ah, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você é chamado para semear. Um dia você verá esse fruto. A mesma coisa de Jesus, né? Ele frutifica até hoje, né? Quanto tempo já se passou? Ele formou 12, que formaram outros, e aí chegou até mim e até você. Outra questão que eu quero falar, no pátio, muita gente vai falar assim, e aí, eu permito que fumem ou não durante a ministração? Porque lá havia cigarros. Olha, eu nunca criei impedimento para que o evangelho seja propagado. Obviamente, eu não permitia que ninguém fumasse dentro do círculo de oração. Mas se a pessoa quisesse fumar fora do círculo de oração, eu permitia, né? Porque eu falava assim, ó, aqui você vai, se você quer participar dessa roda, você tem que ter reverência à palavra do Senhor e à sua presença. Mas você pode fumar ali do lado. É melhor que você fique aqui ouvindo a palavra do que não fique, tá bom? Curiosidades. Cerca de 80% dos internados da ala psiquiátrica local tinham problemas com vícios: bebida, cigarro, maconha, cocaína, crack, e acho que mais ou menos esses aí são os gerais, né? Desses 80%, 60% já teriam passado, ou seja, tiveram curiosidade, ido a um centro, um terreiro e até mesmo em igrejas cristãs. Dos que manifestam, tá? Cerca de 90% já passaram ou fizeram pactos de sangue em terreiro, ou já participaram de religiões de matriz africana. Você tem alguma coisa contra uma religião A, B, C? Eu não vou responder isso para ninguém. O que eu tenho é a favor de Cristo. O Cristo, Deus que se revelou para mim, ele se contém na Bíblia Sagrada. Então eu vou lá para ministrar a palavra de Deus. Não entro em discussão. Só estou, isso é um fato, tá? Estou relatando um fato. E muitos dos que estavam sob efeito de trabalho macumbas vomitaram. Se você quer ter um chamado para cura e libertação, lá é o lugar. Vamos falar sobre o início da reunião? Breve apresentação de quem você é e do que está fazendo lá e uma oração breve. Então eu falava, olha, sou o irmão Jô, missionário Jô, eu vim aqui primeiro porque eu amo vocês, que vocês são amados por Deus, vocês não estão esquecidos, vocês não são o que muitos disseram para vocês, vocês são amados, queridos, preciosos, tanto que Jesus me enviou aqui para falar um pouco dele. E aí eu começava com uma oração. E eu pedia para aquele que assim desejasse orasse, e sempre tinha alguém que orava. E olha, orações muitas vezes mais bonitas e sinceras do que as que a gente ouve fora de muito fariseu por aí. Como que eu começava a reunião? Você tem duas formas. Eu já começava com libertação. Por que você começa com libertação? Porque o tempo é exíguo, porque muitas vezes o sinal, quando eles verem o sinal, vai atrair a atenção deles, e depois da pessoa liberta, eu entrava com a palavra e com a ministração dos princípios. Então, pode falar assim: olha, eu queria começar com uma oração, eu queria saber quem aqui que está vendo vulto, se sente sinal de enforcamento, ouve vozes, tem muitos pesadelos, pensamentos recorrentes de morte, né? E falava assim: eu quero abençoar a sua vida, você pode vir à frente para eu orar por você? E eles vinham, todos vêm, eles querem oração. Uma coisa importante, informar que a sua oração e a sua luta não é contra eles, mas contra espíritos imundos. Eles sabem que existem espíritos. Perdão, não, muitos, eles veem esses espíritos, seja em formato de lobo, de cachorro, de serpente. Você vai encontrar de escorpiões, tudo que diz a palavra de Deus, e para quem tem visão espiritual, eles vêm. Então você vai
ministrar e falar, né? Efésios capítulo 6 que diz que a luta é contra principados, potestades, para que eles não pensem que você está indo contra eles, mas que você os ama. Perguntar se pode impor as mãos. Por que perguntar? Eu, por exemplo, não gosto que alguém chegue em mim e queira impor as mãos. Eu preciso conhecer a pessoa que está impondo as mãos sobre mim. Não é qualquer pessoa que pode impor a mão sobre sua cabeça, declarar algo. E ainda que eles estejam numa ala psiquiátrica, eles são seres humanos e merecem ser respeitados. Então eu perguntava se podia impor. Quem falava, não, não quero que imponha as mãos, não tem problema nenhum. Você vai ver como a gente ministra, e mesmo sem impor as mãos, o espírito imundo não aguenta o poder de Deus, tá? Aqui eu já falei para vocês como que se dá a prática da oração ali na ala psiquiátrica de libertação. Eu pedia para que eles vissem um por um de cada vez, ele vem à frente, geralmente eles já vêm e cruzam os braços. Você pede para eles, fechem os seus olhos, descruzem braços e pernas, pensem em Jesus. Você consegue pensar em Jesus vindo até você? Eles balançam a cabeça que sim. E aí você fala assim, então eu vou orar agora contra aquilo que está te atrapalhando, que te trouxe para cá, contra o vício, contra os pesadelos, contra aquilo que está te enforcando. E aí você vai fazer uma oração firme e direta. Ó, espírito imundo, um exemplo. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Pode cair por terra agora. E aí você toca. Você pode ou impor as mãos à distância, dependendo da forma como Deus te usa, ou você pode encostar a mão na cabeça. Não tenha pressa na oração. Muitas vezes você vai tocar na pessoa, ela não vai manifestar de primeira. Então você vai. Aí quando você colocar a mão sobre a pessoa, não precisa ficar balançando a cabeça da pessoa, onde a pessoa vai ficar tonta e vai cair, porque perde até o centro de gravidade. Mas quando você tocar, você vai de leve na cabeça dela. Muitas vezes, só no toque, com a unção de Deus, o demônio já perde as forças. Você vê que ele perde a força e começa a fazer assim com a cabeça. Então eu já ia com uma mão na cabeça e a outra atrás, na região do pescoço. Por quê? A hora que a pessoa for cair, ela não vai cair e se machucar. Aí você fala assim, mas como que eu vou conseguir segurar alguém? Pode ter certeza que o anjo que está junto com você, ele ajuda com que a pessoa caia sem se machucar. E quando você tiver algum obreiro, você já posiciona. Quando você treina a pessoa, você vai treinar ele para ficar atrás e você vai fazer, ó, anjo, toca, mete a espada. Você pode dar ordem aos anjos, eu opero com os anjos, tá? Uma vez que manifestou, você tem várias linhas da libertação. Você tem a linha que fala que você não deve conversar com os demônios. Tem linha que fala assim, não, você pode conversar sim, né? Eu, particularmente, eu sempre pergunto quem é o espírito que está ali, o que ele está fazendo na vida da pessoa, qual é a porta de entrada, se foi um trabalho de macumba. Ah, foi trabalho de macumba. Por quê? Inveja, eu vou falar da linha da Universal, tá? Que eu aprendi com eles. É inveja, entrou por inveja, trabalho. Por quê? Por vingança, alguém queria uma vingança. É uma maldição hereditária, é um demônio que acompanha a família. Então eu sempre perguntava para efeito de ver qual a linha de atuação. Tem até um caso muito interessante em que manifestou o, o filho. O filho foi liberto e depois manifestou a mãe. E numa outra vez manifestou a filha e depois a mãe. E eu, naquele dia da filha, eu falei: qual é a porta de entrada? Como você entrou aí? Aí ela ficava ali no chão, não falava nada. Eu falava: você vai falar em nome de Jesus. Eu falei assim: olha, em nome de Jesus. E ela falou assim: ó, inveja. Aí eu até fiquei impressionado, porque nunca o demônio tinha falado que ele entrou por inveja. Eu falei assim: quem é a pessoa? Qual é o nome da pessoa que tinha inveja dela? Aí falou o nome. Depois que eu expulsei, ela voltou. Eu falei assim: é, você tem inimizade com alguém? Ela falou: não. Ela falou assim: tem alguém que tem inveja sua? A pessoa falou assim: olha. Aí falou o nome da pessoa. Ela falou assim: ah, tem uma pessoa aqui que tem inveja de mim. Eu falei: quem que é? É fulana. Era o mesmo nome que o demônio deu. Então,
Cuidado em emprestar peça de roupa, cuidado comer comida consagrada. Tem gente que fala, não, eu sou cristão, essas coisas não acontecem comigo. Olha, a prática, ela demonstra que nós devemos orar quando comemos, devemos ter cuidado com pessoas que têm inveja de nós, não devemos emprestar roupa para qualquer pessoa. Amém? E depois que manifestava a pessoa e ela voltava, muitos já voltavam chorando, né? Já voltavam com uma sensação de alívio, tirando o peso nas costas, com constrangimento do Espírito Santo. E ali eu conduzia eles à renúncia dos pecados. Ah, você tem alguém para perdoar ainda? Ah, eu não perdoo, tenho dificuldade de perdoar fulano. Eu explicava sobre a importância da oração do Pai Nosso, do perdão, porque nós fomos perdoados em Cristo quando aceitamos, mas Ele nos manda perdoar os demais. E muitos ali decidiam pela renúncia de pecados e até pelo liberar de perdão. Explicava, como sempre, a obra da cruz, ensinava que o processo de libertação envolve um acompanhamento que eles precisavam procurar uma igreja evangélica séria para continuar o seu tratamento. E aqui eu vou dar apenas alguns testemunhos para que a aula não fique muito longa. Usuária de crack, grávida, ela não manifestava de jeito nenhum. E a gente sabe, quando alguém está usando crack, tem um espírito, seja possuindo, seja oprimindo, seja obsessão. É uma linguagem que não é muito usada no meio evangélico, mas tem uns que estão dentro, uns que ficam fora e outros que ficam montados. E ali ela ficou um mês ouvindo sobre a importância do perdão. E um dia ela falou assim: ó, missionário, hoje eu quero perdoar. Eu quero perdoar o meu pai. Eu falei: perfeito, você gostaria de falar para todos sobre o que você quer perdoar ou quer falar só para mim? Ela falou: não, posso falar. Ela falou: meu pai me estuprou. Aí eu falei: ah. Então, assim, sempre que há um estupro, prestem atenção quando vocês lidarem com isso. Quando há a conjunção carnal, há micro-rupturas de vasos sanguíneos, seja do homem, seja da mulher. E o que que acontece quando isso ocorre? Há laços de sangue, e ali muitos demônios que agem no estuprador passam para a pessoa estuprada. E após ela liberar perdão, dar o nome do pai, fazer a oração pública liberando ele no mundo espiritual, eu falei: agora você fecha os olhos que você será liberta. Eu falei, ela fechou os olhos, falei: pense em Jesus. Eu falei: espírito imundo, você que entrou no ato de estupro sobre a vida dela, você perdeu a sua legalidade para agir, porque ela liberou esse perdão. Você não pode mais amarrar a vida dela. A hora que eu impus a mão, ela já caiu e manifestou. E acordou liberta. Agora, ela continuou usando crack ou não? Isso eu não tenho como saber. Mas aquele espírito imundo que tinha entrado por esta porta, por essa brecha do estupro, aquele saiu. Segundo testemunho, neto de fundadora de terreiro, né? Eu peguei tudo quanto você for fazer, ore a Deus e fala: Senhor, eu quero ver a prática disso. Porque a coisa mais enfadonha que tem deve ser você ficar estudando algo como teoria e não ver a prática. E eu peguei e comecei a estudar sobre as religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, quem eram os chefes, quem eram os guias, as entidades, os dias que se cultuam, as comidas, os pratos. E eu fiz esse estudo, terminei depois de 2 dias e meio de estudo, aí eu orei: Senhor, amém. Aprendi a teoria, mas eu quero a libertação na prática. Eu quero ser usado. Por isso que você tem que ser específico ao orar. Se você acompanhou as outras aulas, você vai entender por que que você tem que ser específico ao orar. Quando eu pedi para libertar alguém que estava como Nabucodonosor, você tem que ser específico e ousado. Eu falei: Senhor, me dá uma experiência prática agora. E naquele dia orei, fui dormir, no dia seguinte eu ia para a ala psiquiátrica. E ali o Senhor me deu alguns sonhos de uma luta espiritual e lá cheguei. Haviam 2 pessoas apenas. E eu entrei no quarto para fazer uma oração com elas. Ao entrar no quarto, a minha cabeça parecia que ia explodir. Sempre que houver presença de legião, no geral, a sua cabeça
você vai sentir tontura se você não estiver preparado, se você não estiver ungido, não estiver em jejum e consagração, ou se você for muito sensível. E ali minha cabeça começou a sentir um aperto antes de orar por duas pessoas. Eu falei, Senhor, me cobre com o teu sangue, retira de mim essa dor na cabeça, para eu conseguir ministrar. E a dor passou. Comecei a ministrar. E eu expliquei o que era a obra da cruz, expliquei o que causava os vultos, as visões, a perturbação. E um deles falou assim: Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu falei: Você tem certeza do que você está fazendo? Ele falou: Eu tenho. Minha avó fundou um terreiro e ela morreu, foi para minha tia, e minha tia quer passar para mim, e eu não quero assumir isso. Eu não quero isso para minha vida. E ali eu expliquei para ele que a renúncia dele, ele estaria fechando essa porta, né? Que ele se tornaria um cristão ao fazer a oração, e ele assim o fez, né? Obviamente que era um processo de libertação, não houve manifestação e não houve expulsão de demônios, porque ele não queria que colocasse, a mão sobre a sua cabeça e não queria a oração de libertação, mas ele queria se ver livre daquilo e seguir a Jesus. Então, o primeiro passo foi dado. O outro que estava ali só pediu uma oração, não explicou o motivo. Falou, só ora sobre essa minha mão. Eu orei. Na semana seguinte, ele falou, eu quero dar um testemunho. Eu estava com uma dor na mão e eu pedi a Deus em pensamento e a dor sumiu. Então você vai ver muitos sinais nesse lugar, né? Porque Deus, ele precisa manifestar a sua glória para que eles creiam. E o último, deixa eu ver se é o último testemunho. É o penúltimo testemunho. Pai de santo que viu os anjos e o meu rosto transfigurado. Aí você vai falar assim: ah, agora é heresia. Pode falar o que você quiser. Vamos lá. Eu entrei ali na ala psiquiátrica, fui ao quarto dos homens e havia um homem saindo do banheiro, enrolado na sua toalha. Eu estava com a mão direita segurando a Bíblia, estiquei minha mão esquerda para ele, cumprimentei ele e falei: Ó, vamos ler uma palavra ali fora no pátio. E ele disse assim: Não, mas eu tenho outra religião. Aí, o que que você, como capelão, vai fazer? Eu falei: Olha, eu não tenho preconceito, a não ser que você seja preconceituoso, mas todos são bem-vindos. Peguei e saí, virei as costas e saí. Fomos começar a oração. Esse homem não veio para o centro da roda. Ele ficou longe, uns 5 metros de distância. E eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Alguém gostaria de orar? Um fez a oração inicial. E eu falei: alguém tem uma palavra hoje para compartilhar? Deus não me deu nenhuma palavra. Daí um falou assim: hoje vamos compartilhar o Salmo 91. Eu falei: amém. A hora que eu peguei a Bíblia, falei assim: ó, e 1.000 cairão à minha direita, 10 mil à minha esquerda e não seria atingido, não será abalado. Enfim, a hora que eu falei isso, aquele homem que estava distante começou a regalar os olhos, e para trás, e para trás, e para trás, ameaçou cair. Aí uma das internas começou a gritar: Você está no meio de pessoas que estão com problemas na mente. Falou: Meu Deus, chama o médico, ele está passando mal. Eu falei: Não, ele não está passando mal, isso é um demônio. Eu falei: Anjo, toca. A hora que eu apontei, a 5 metros ele caiu. E essa mulher começou a gritar e começou uma bagunça. Eu fui até a pessoa e falei: Senhor, por favor, devolve este homem aqui para que eu possa prosseguir a mensagem do Evangelho. Na hora ele voltou, essa mulher abraçava ele e chorava e glorificava a Deus. Trouxe ele para dentro da roda. Essa mulher começou a agradecer a Deus, se ajoelhou, e a compaixão dessa mulher que estava ali foi a causa da salvação desse homem. Por quê? Porque o coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. E ali eu convidei ele a aceitar a Jesus. E ele falou: Não, eu aceito, eu quero sim. Eu falei: E por que que você não veio participar aqui da nossa roda? Ele falou assim: Olha, primeiro, quando você foi no quarto e me cumprimentou, saiu algo de dentro de você, um poder, uma energia. Quando você tocou em mim, ela entrou em mim. Quando você estava lá para ministrar a palavra, eu via 4 anjos, um na sua frente, um na sua direita, um na sua esquerda e um atrás de você.
e o seu rosto eu não conseguia enxergar porque era apenas luz, tá? E quando você esticou a mão para mim, que eu estava lá no canto, e você falou para o anjo tocar em mim, eu só vi uma espada vindo na minha direção e não vi mais nada. E quando eu levantei, o meu guia, que sempre esteve comigo, sumiu, desapareceu. Olha que importante. Então, quem que era esse homem? Ele era um pai de santo. E ele sabia já, né? Mas ele estava nas práticas ocultas. E ali ele começou o processo de libertação dele. Na outra semana, Deus me mostrou de novo, né? Um monte de caveira, um monte de coisas, e na visão ninguém tinha coragem de ir até ele. E eu falava, eu vou. E eu voltei lá. E ali completou-se a libertação dele. Ao orar sobre ele, ele caiu de novo, manifestado, e eu falei: olha, toda comida consagrada, todo o trabalho de dentro pode sair. E ali ele deu dois cuspes brancos para fora e foi liberto. Tá? Então você não pode ter nojo. Ministério dentro da ala psiquiátrica, cura e libertação, vai envolver vômito, vai envolver manifestação. É isso que você vai encontrar. Bom, é, aqui eu já falei sobre mãe e filha libertas. Mãe e filho libertos. O filho foi liberto. A hora que ele foi liberto, o Senhor me toma em profecia dentro da ala psiquiátrica e fala assim, ó, seja cheio do Espírito Santo. Ele passa a orar em línguas estranhas. Semana seguinte, vem a sua mãe. Oro pela mãe. A mãe manifesta. Por quê? Porque essa mãe tinha feito um casamento e esse homem, vamos chamar assim, era muito violento com os filhos e com a mãe. Então entrou na casa, virou uma bagunça. Os dois filhos foram para o crack e a mãe estava opressa, então foi liberta. Espírito de engano orando em línguas, ala psiquiátrica. Vamos começar a ministração, começa lá uma interna. Rabalabarabalabala, começou a orar em línguas. Na hora o Senhor me deu discernimento que não vinha de Deus. Eu falei assim, ó, cala-te em nome de Jesus. Aí calou. Aí eu perguntei, aonde você foi batizada em línguas? Aí o demônio respondeu, na cachoeira. Eu falei, tá repreendido. Então tenha discernimento, não é porque falou em língua estranha que é de Deus. Batismo com um copo d'água, a pessoa foi liberta e entregou sua vida a Jesus. Perguntei, você deseja se batizar? Ele falou, eu sempre tive a oportunidade e nunca quis. Hoje eu quero entregar de verdade, eu quero me batizar. Eu falei, amém. Peguei o copo d'água e o batizei. Há algum problema nisso? Não. Sabe-se lá o que ele vai fazer, se ele vai aceitar se batizar um outro dia? A gente não sabe. Cura de dor no pulso já falou, e cura de visão. O homem não conseguia ler, seja com óculos, seja sem óculos, aquilo que estava na Bíblia. E pediram para mim. Você, como capelão, você vai ser testado na sua fé. Fala assim, ó, ô capelão, ô missionário, ora pela visão dele, ele não está enxergando. Aí você fala, Senhor, misericórdia, quem sou eu, né? Você se reconhece sempre muito pequeno diante de Deus, porque na verdade a gente não pode nada. Eu não posso recuperar a visão de ninguém, tirar a dor de ninguém, é só o poder de Deus, é só a misericórdia do divino. E eu orei e na sequência ele passou a ler. Eu falei: lê aqui. Quando você orar por cura, não seja aqueles que oram por cura. Ai, pai, em nome de Jesus, se for da tua vontade, cura. Não, é da vontade de Deus curar. Então, ó, seja curado em nome de Jesus. Visão seja restaurada. Tenha sempre a palavra criativa dentro de você. O que a pessoa precisa? Rins voltem a funcionar, ou seja cheio do Espírito Santo, ou espírito imundo, fora, em nome de Jesus. Então você sempre vai dar ordens no mundo espiritual. E aquele homem, depois da oração, né? Pai, em nome de Jesus, eu declaro visão restaurada, íris cristalino, o que for necessário seja reconstituído em nome de Jesus. E aí você dá o que para ele? Uma Bíblia para ele ler. Como é que você vai saber se foi curado? Ah, tô com dor. Orou? Pergunte como está a sua dor. Ah, ela ainda continua. Aí você vai fazer o quê? Você vai explicar que Jesus, que era Deus, que é Deus, que detinha corporalmente a plenitude da divindade em si, orou duas vezes para que um cego pudesse ver. Por que que você não pode orar duas, três, quatro, cinco vezes para alguém? Você pode, né? Já teve casos de uma pessoa que não erguia o braço.
Ela só ergueu depois da quarta vez que a gente orou. E todo mundo devia pensar assim: olha ele lá orando e nada acontece. Na quarta vez, o Senhor me toma em línguas e aí eu falo: erga em nome de Jesus esse braço. Ele, pá! E aí todo mundo, glória a Deus. Mas então você precisa insistir, porque os sinais eles seguirão aos que crerem. O que você está esperando para sair das quatro paredes e dar início à grande comissão? Isso é uma pergunta. Aí é você e Deus. Aí você fala assim: ah, mas será? Você não vai sair direto para a ala psiquiátrica. Você vai começar como? Por que que a Bíblia fala? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ele está indicando espaços geográficos, do menor ao maior. Você vai começar falando que você é cristão dentro da sua casa, dentro da sua família. Depois você vai contar para os seus parentes que você se converteu, vai convidá-los a Cristo. Depois você vai convidar quem? Os seus amigos e o pessoal do seu trabalho. Depois, você vai convidar todos aqueles que você conhecer. Então, comece pequeno. A mesma coisa orar por milagres. Você vai começar orando por cura. Ah, tem alguém com dor de cabeça. Então fala assim, ó, posso orar por você? Aí a pessoa vai falar, pode, não pode. E agora eu quero fazer uma oração por você, para que você possa ser agraciado com dons espirituais, né? Assim como nós veremos ali no Ministério de Capelania Prisional, onde pessoas receberam unção por cartas, eu quero orar por você, para que você receba algo da parte de Deus, se for da vontade do Espírito Santo. E eu creio que seja. Se você está fazendo essa aula, se você está fazendo esse curso, é porque Deus deseja te agraciar com dons espirituais. Amém? Te convido a fechar seus olhos e receber essa oração. Querido Deus e amado Pai, neste momento, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todos aqueles que estão ouvindo ou lendo o material deste curso possam ser capacitados agora, Senhor, pelo amado Espírito Santo de Deus, para esta honrosa tarefa que o Senhor nos confere, que eles possam ser cheios do Espírito Santo para que os dons espirituais sejam ativados e que cada um venha a operar com o dom sobremodo excelente do amor, Senhor. Enche cada vaso deste vídeo, toca da cabeça à planta dos pés, confere os dons, ativa os ministérios. Essa é a minha oração, papai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Se você aceita, diga amém. Amém. Que você seja abençoado em nome de Jesus. E a próxima aula nós falaremos sobre clínica de recuperação. Que Deus te abençoe e depois você deixa os seus testemunhos aqui para a edificação de todos. Que Deus te abençoe.